Marcos capítulo 2, do 1 ao 5. Os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soubesse que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Até aí, pode se assentar, amados irmãos. Jesus e o paralítico de Cafarnaum. Irmãos, Jesus, ele sempre que ele aparece aqui na palavra de Deus, Jesus, quando nós lemos esses versículos, esses evangelhos de Jesus Cristo, a gente vê que, claro, ele sempre fazia o que mais ele gostava. Jesus, ele fazia o que mais ele gostava, sempre ele fazia aquilo que ele veio para fazer. Ele veio para libertar o cativo, curar o enfermo e salvar o pecador. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio também, a palavra diz, que ele veio para desfazer toda a obra das trevas. Então ele veio cumprir seu ministério terreno. Ele foi enviado de Deus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O enviado de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vemos aqui, essa palavra que nós lemos aqui, essa mensagem que o Senhor preparou para nós hoje. A Bíblia fala que foi mais um daqueles dias que o Senhor Jesus realizou grandes coisas, fez grandes coisas. A Bíblia diz que ele chegou em Cafarnaum e ele entrou numa casa. A Bíblia diz aí, no primeiro versículo, que ele chegou em Cafarnaum e ele estava em uma casa, em uma residência. E o versículo 2 fala que ajuntaram ali muitas pessoas. E logo diz a Bíblia, ajuntaram tantos que ainda até mesmo perto ali da porta, vamos dizer na calçada daquela casa, estava cheio de gente. Jesus estava fazendo um culto no lar aqui, né? E a casa estava cheia. A Bíblia diz que ele foi ali para fazer isso aqui, olha. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E ele anunciava-lhes a palavra de Deus, palavra de salvação. Jesus estava ali pregando: olha, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava ali pregando essa palavra: olha, é o momento oportuno de vocês aceitar, é o momento aceitável de salvação. E a casa, irmãos, estava cheia. Estava cheia a casa, diz a Bíblia. Não tinha mais espaço, não tinha como entrar ali. Eu quero dizer para os irmãos, eu já tive uma experiência com um culto em casa, sabe? Nosso culto é na igreja, lugar de adoração é na igreja. Mas nada nos impede de fazer um culto em casa. Eu, por exemplo, uma vez, na outra casa que eu morava, quando eu comprei ela,
falei para Beatriz, nós vamos fazer um culto de ações de graça aqui em casa. Um culto de agradecimento a Deus por essa vitória que o Senhor nos deu. Foi uma vitória muito grande que Deus deu para nós. Nós adquirimos a primeira casa nossa. Simples, humilde, mas a gente se sentia num palácio, Raquel. Porque Deus preparou tudo. E quando nós compramos lá, preparamos tudo, mudamos para lá. E eu falei para Beatriz, nós vamos fazer um culto de ações de graça, de agradecimento a Deus por essa casa que o Senhor nos deu, preparou para nós. Um lugar para a gente morar, um teto para a gente morar embaixo. E aí eu convidei alguns irmãos, algumas pessoas, uns vizinhos. E eu tenho um amigo meu, o pastor Luiz Milanês de Arealva. Ele é engenheiro lá e ele pastoreia uma igreja lá. Pastor Luiz Milanês, amigo meu de muitos anos e muitas datas. A família dele era católica inteirinha. Todos hoje aceitaram Jesus como Salvador e servem o Senhor de coração lá na cidade de Arealva. Eu convidei ele, falei, você vai lá, é um culto de ação de graça lá em casa, e eu teria o prazer de receber você lá para você levar uma palavra para nós. Ele falou, eu vou sim, eu vou lá na sua casa, vou conhecer a sua casa, e o Senhor vai dar uma palavra, e Deus vai falar com nós lá. Falei, amém, então vai sim, vai lá, vai ser um prazer. Marcamos uma data e fomos. E no dia, irmãos, olha só como que Deus trabalha. No dia do culto de ações de graça na minha casa, Jesus estava lá. Jesus estava lá. Estava perto de começar o louvor, o culto. A mãe da Beatriz, da minha esposa, ligou e falou, olha, a Rafaela, Beatriz, sua prima está aqui. E ela está com um problema muito sério. E é espiritual, ela está aqui, não está bem. E nós estamos muito preocupados. O Elias ou alguém não pode vir fazer uma oração aqui para ela? Aí a Beatriz falou, mãe, tá para começar o culto aqui em casa. Dá um jeito aí, vem com ela, pede para alguém trazer ela aqui no culto aqui em casa. E aí levaram a Rafaela lá em casa, prima da Beatriz. Quando eu li essa palavra hoje, falei, Senhor, me dá uma palavra, e eu vi que o Senhor estava num culto, numa casa, eu lembrei, o Senhor, vou falar desse testemunho lá na igreja, para a edificação da fé dos irmãos. E aí a Rafaela chegou em casa, chegou lá triste, aquele semblante abatido, estava ali enferma espiritualmente, estava ali mal, o inimigo estava oprimindo ela, estava jogando ela para baixo, queria destruir a vida dela. E começamos aquele louvor abençoado, começamos com oração, e depois o pastor Luiz trouxe uma palavra gloriosa, falou com nós, Deus encheu ali de alegria os corações, Deus abençoou. E aí no final do culto, eu falei, agora sim, traz ela até aqui que nós vamos orar por ela. Falei, pastor, essa aqui é a prima da Beatriz, a Rafaela. E ela veio aqui para receber uma libertação em nome de Jesus hoje. Faz uma oração por ela, vamos orar por ela. Ele falou, é agora, vamos orar mesmo, Deus vai dar vitória, você crê? Ela disse, eu creio. E nós oramos, irmãos, em nome de Jesus. Lá na área da minha casa, nós oramos, expulsamos aquele espírito das trevas que estava oprimindo, querendo acabar com a vida dela. Ela vomitou aquela obra de macumbaria lá na área da minha casa. Deus libertou ela naquele momento. Ela mudou o semblante, ela ficou feliz, ela ficou alegre, ela glorificou o Senhor. E nós ficamos sabendo uns dias depois que naquele dia ela foi embora para casa, chegou na casa dela, um perfume que ela tinha ganhado, que estava, não sei se era na cômoda, no quarto, no guarda-roupa. Ela chegou na casa dela, que ela entrou no quarto, o vidro de perfume explodiu. Pum! A obra de macumbaria foi feita naquele vidro de perfume, para matar ela, para acabar com a vida dela, para oprimir ela. Então Deus fez a obra por completo.
Lá na hora da oração, ela pôs para fora a obra de macumbaria e chegou na casa dela o objeto que ela tinha ganhado, o perfume que ela tinha ganhado, que foi feito a obra de macumbaria, explodiu, não resistiu o poder que há no nome de Jesus. E ela foi liberta e ela foi abençoada naquele dia. Então, culto em casa, esse dia. Se você quiser fazer um culto de ações de graça um dia, se você quiser, Jesus vai estar lá com você. Jesus está com nós, irmãos. E Deus deu vitória para ela. Eu lembrei. Falei, vou falar para os irmãos que Deus é poderoso. E Jesus aqui, ele estava numa casa, diz a Bíblia. Que ele estava em casa, numa casa em Cafarnaum. E tinha muita gente. Jesus estava pregando a palavra ali, anunciava a palavra. E estava cheio de gente, entupido a porta de pessoas. A casa cheia de pessoas ouvindo a palavra. Muitos ali eu acredito que queria salvação, que buscava salvação em Jesus, buscava cura, libertação também, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nesse momento tinha 5 homens. Tinha um paralítico que estava numa maca deitado, que não andava. E tinha mais 4 homens que olhou para tudo aquilo e falou: olha, Jesus está ali naquela casa. Jesus está ali. E amados irmãos, eu acredito que um olhando para o outro, e olhando para aquele homem naquela maca deitado, eu acredito que, quem sabe, disseram: olha, você quer ser curado? Você quer ser salvo? Você quer ser liberto? Claro, eu acredito que ele com alegria disse: sim, eu quero, eu preciso. E aqueles 4 amigos, eu acredito que um olhou um para o outro e falou: olha, eu tive uma ideia. Ou melhor, vamos melhorar isso. Aqueles 4 amigos daquele paralítico olhou um para o outro e um disse para o outro: olha, Deus me deu uma direção, aleluia. O Senhor me deu uma direção. Jesus me deu uma orientação do céu aqui agora. Não foi uma ideia não. Deus me deu uma direção. E o que foi essa direção, irmãos? Uma direção meia louca, hein? Você já parou para imaginar 4 amigos pegar o outro que está deitado numa maca, precisando de cura, libertação, de salvação, e dizer: olha, hoje chegou o dia da sua cura. Hoje chegou o dia do seu milagre. Hoje chegou o dia da sua salvação. Sabe por quê? Você vai descer nem que for pelo telhado, mas você vai ser curado. Você vai ser salvo. As mãos de Jesus vão alcançar a tua vida. Então é hoje. Você quer? Quero, então é hoje. Você quer ser abençoado aqui hoje? Você crê que Jesus pode salvar a sua casa, a sua família? Você crê que Jesus pode te conceder? Sabe, irmãos, isso aqui foi um momento de fé na vida dessas pessoas. Foi um momento que nós vemos pessoas que se esforçaram, juntou a fé, juntou o esforço, juntou a força, não deles, não força física, mas a força que vem do alto. Juntou também tudo, uma direção. Deus nos deu não ideia, mas uma direção. E você vai entrar nem que for pelo telhado, e você vai receber a cura, você vai receber a salvação em nome de Jesus. E você já pensou que coisa louca? Pegaram aquele paralítico naquela maca. Será que é fácil, irmão Tiago, subir aqui em cima da igreja com uma maca? Para imaginar isso, irmãos. Subir em cima de uma casa com uma maca, um homem deitado. Põe a escada aí. E agora, como é que nós vamos fazer? Não sei, amarra ele na maca para ele não cair. Eu vou te dar as 2 varetas da maca aí, as 2 pontas. Você pega aí, eu empurro aqui. Vamos pondo para cima. Irmãos, é difícil. É uma coisa absurda. Você já parou para pensar nisso? Que dificuldade. Tinha 4 homens, amigo desse paralítico, que o Senhor deu essa direção para eles. E o que nós vemos nisso aqui? A palavra do Senhor nos fala aqui nessa noite, nos ensina, essa passagem aqui nos ensina muita coisa boa.
Esses homens que estavam com esse paralítico, eles poderiam ter olhado a casa cheia, aquele monte de gente ali, eles poderiam ter falado assim: não vai dar não, nós não temos chance de entrar lá, nós não vamos ter uma oportunidade de entrar lá. Quem sabe já tinham até ido lá: dá licença, nós precisamos também de cura aqui, esse homem precisa ser curado, dá licença por favor. Quem sabe falaram para eles, foram mal educados: não, nós também queremos, vai para lá você, nós estamos aqui primeiro. Quem sabe falaram isso para eles? A Bíblia não está escrito isso, mas a gente pensa, quem sabe tiveram até na porta e: não, vocês arrumam outro jeito, vocês vão para outra porta, vão bater em outro lugar, em outra porta, aqui não. E o que é que nós aprendemos, irmãos? O que é que Jesus vem nos ensinar com essa palavra nessa noite? Nós aprendemos, amados irmãos, essas pessoas, esses homens, essa passagem nos ensina o que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Melhor dizendo, Romanos capítulo 12, do 1 ao 2. O apóstolo Paulo, ele orientava a igreja de Roma com essas palavras. Aqueles homens, quando chegou ali e viu aquela multidão, não tinha como entrar na casa onde Jesus estava, não tinha como passar, não tinha passagem, era impossível eles entrar. Nós aprendemos exatamente isso aqui. Olha, o apóstolo Paulo dizia assim para os romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só o que ele ensinava. E Jesus nos ensina isso, que nós temos, irmãos, que sempre está cultuando a Deus, apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, como adoração, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O nosso culto precisa ser um culto que tem raciocínio. Nós temos raciocínio. Nós somos seres humanos. Pergunta para quem está do seu lado aí: o que você veio fazer aqui hoje? Qual é o teu propósito aí? Qual é o seu raciocínio na sua cabeça? O que você veio fazer aqui? Então o apóstolo Paulo aqui ensinava isso. Olha, vocês precisam, em primeiro lugar, aqueles homens, eles queriam prestar um culto racional a Deus. Racional, eles tinham raciocínio. Deus nos deu uma direção, está aqui, nós vamos entrar nem que for pelo telhado, mas que nós vamos ser abençoados, nós vamos em nome de Jesus. Nós precisamos, amado, nós temos capacidade humana de raciocinar. Deus tem nos dado inteligência e sabedoria para nós dizer: olha, hoje é dia de culto, hoje eu vou para a casa do Senhor com um firme e grande propósito no meu coração. Em primeiro lugar, de ofertar o meu culto racional a Deus, ofertar a minha adoração, ser inteligente e dizer: eu vou para adorar o Senhor, porque só Ele é Deus, porque Ele vive, Ele é vivo, e só Ele é o meu Deus que provê as minhas necessidades, o meu Deus que me salva, que tem salvação. Então nós somos, irmãos, Deus nos dá essa capacidade, nós temos capacidade de raciocinar. E a gente, quando vem para a igreja num culto como esse, a gente é um culto racional. Deus, eu estou indo com um propósito, eu estou indo para lá porque eu sei que o Senhor é maravilhoso. E outra coisa que nós aprendemos, amados irmãos, quando aqueles homens chegou com aquele paralítico e viu aquela multidão, eles poderiam ter desistido, não podia? Eles poderiam ter dito: olha, hoje realmente não vai dar, vamos embora para casa. Olha, paralítico, você deixa para outro dia, não é hoje o dia da sua vitória. Vamos nos conformar com a situação. Mas a palavra de Deus aqui, amados irmãos, nos ensina no versículo 2, o apóstolo Paulo ensinando os romanos, e nos ensina aqui hoje dizendo: olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia, Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Então nós também, irmãos, olha, você não pode se conformar,
Você não pode abaixar a sua cabeça diante da situação que você vive. Você não pode abaixar a tua cabeça e dizer: olha, é assim mesmo. Ah, sabe, o médico falou, está falado. Olha, é assim mesmo, esse problema que eu estou vivendo, todo mundo vive e passa por isso, é assim mesmo. Eu vou deixar quieto isso, não adianta eu buscar no Senhor. O diabo quer que a gente pense isso e faz isso. Não adianta eu fazer nada. Mas a Bíblia diz nessa noite, igreja do Senhor: não vos conformeis com as coisas desse mundo, não vos conformeis com aquilo que você está passando, mas segue em frente em nome de Jesus pela fé. Não abaixe a guarda. Eu disse aqui no culto da semana passada que nós não podemos nos entregar a essas coisas. As dificuldades, as lutas, nós não podemos nos entregar, porque um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós somos de Jesus. Diga: eu sou de Jesus. Isso. Então olha, a Bíblia está nos ensinando isso, para nós não se conformar também com a situação. Aqueles homens seguiu em frente. O que eles fizeram, né? Eles pegaram ali, nós vimos que não podendo entrar, aqueles 4 pegaram aquele homem naquela maca, não podia entrar por causa da multidão. Eles descobriram o telhado, subiram lá em cima da casa, tiraram as telhas de um lugar. Eu acredito que subiu um e o outro ficou lá embaixo, os outros 3 ficou lá embaixo. E ele falava para eles: olha, ele está onde? Mais para cá ou mais para lá? Jesus está para cá ou para cá? Está mais para frente ou mais para trás? Não, vai mais, vai mais. É aqui, é aí. Pode abrir aí. Pode abrir o telhado aí. Que a nossa vitória está aí. A nossa bênção está aí. A salvação está aí. Pode abrir, é aqui mesmo, é? A Bíblia diz que eles abriram o telhado. Olha que coisa, irmãos. Eles não se conformaram. 5 homens inconformados. Eles disseram: não, nós não aceitamos. Essa multidão não vai impedir nós de chegar até Jesus, não. Esse problema não vai impedir a nossa vitória, não. É hoje o dia da nossa vitória. É hoje, Jesus está aí e nós vamos, nem que for para descer pelo telhado, mas nós vamos receber a nossa vitória em nome de Jesus. Pode abrir aí, é aí mesmo. E a Bíblia diz então que eles abriram o telhado em um determinado lugar. Fez um buraco, né, diz aí na Bíblia. E amarraram uma corda em cada ponta daquela maca, onde estava aquele paralítico. E aí foram descendo. Subiram lá, né? Claro. Ó, pega daí, eu pego daqui. Você aí, eu aí. Tudo certo? Firme? Agora então vamos descer. Vamos descendo, vamos descendo. E desceram aquele paralítico. Olha que fé, que perseverança. Eles não se conformaram, mas eles estavam ali na fé. Eles falaram: não, nada vai nos parar. Nada vai roubar a nossa bênção hoje, não. Nada vai impedir a nossa vitória aqui hoje, não. Nós vamos, isso aqui requer, amados irmãos, esforço, sabe? E aí a Bíblia diz que eles desceram aquela maca até onde Jesus estava. E a Bíblia diz no versículo 5, quando Jesus viu aquilo, você imagina, eu acredito que já tinha feito os barulho, povo, o que está acontecendo aqui? Abriu, teve uma abertura no teto agora. E Jesus então viu que aquilo começou a descer, aquela maca com aquele homem enfermo. E a Bíblia diz que o que Jesus fez no momento, parou tudo. Jesus parou, aquela maca desceu até onde Jesus estava, dentro daquela casa. A multidão com certeza ficou assustada, ficou espantada de ver aquele barulho no teto, aquele buraco. Muitos, eu acredito, que falaram: olha, eles estão loucos. Olha, não estão batendo bem da cabeça. Que coisa, que negócio é esse? Que falta de respeito, abrir o telhado aqui onde o mestre está, interrompendo o nosso culto aqui. Aleluia. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que a reação de Jesus foi a seguinte. No versículo 5 a Bíblia diz: quando Jesus viu, Jesus parou tudo.
E Jesus se dirigiu a ele, e a única palavra que Jesus disse para ele, falou: filho, aleluia, perdoados estão os teus pecados, louvado seja Deus. Aquele homem nesse momento foi curado e foi salvo, porque Jesus perdoou os seus pecados. Jesus primeiramente perdoou os seus pecados, disse para ele: filho, perdoados estão os seus pecados. E lá no versículo 12, lá embaixo no final quase, diz assim, ó: e levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Aleluia. Deus quer fazer isso aqui na minha vida e na sua vida, neste lugar. Deus quer agir, e as pessoas que te vê hoje vão dizer: olha, não era aquele, não era aquela crente, não era aquela pessoa que estava com aquele problema terrível. Olha, Jesus guardou ele, Jesus abençoou ele, Jesus deu a vitória para ele. Muitos verão o agir de Deus na sua vida. Muitos verão. Então, amados irmãos, vamos continuar na presença do Senhor. Fala para o seu irmão: se esforça, irmão. Olha o que a Bíblia diz, ó, Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Eles se esforçaram. Eles não se conformou com aquela situação. Quem sabe se fosse um de nós, a gente falava: eu vou embora, como é que eu vou fazer? Não tem nem condição isso aí, eu vou entrar em que jeito? Eles não se conformaram. Você não pode se conformar com o seu problema e baixar a cabeça. Você não pode recuar. Não é momento de recuar. Não é momento de voltar para trás. É momento de você crer e tomar posse da tua vitória hoje, em nome de Jesus. É momento de você falar: olha, eu preciso me esforçar, como Deus falou para Josué no capítulo 1 de Josué, versículos 6 e 7. Josué estava lá triste, Moisés tinha morrido. E Josué agora assume a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida. Moisés não estava mais com eles. Era o seu amigo, era o seu braço direito. Josué era o braço direito de Moisés. E ele triste, aquela responsabilidade sobre os seus ombros, de continuar conduzindo o povo. Mas o Senhor apareceu para ele e falou assim no capítulo 1, versículo 6, esforça-te, rapaz. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei ao teu pai eu te daria para vocês. Se esforça. Você está aqui nessa noite, se esforça, irmão. Diga para o seu irmão: se esforça. Olha, você que está fazendo a campanha, você que está vindo nos cultos pela fé, é um esforço, não é em vão, mas vai valer a pena em nome de Jesus. Se esforça, tem bom ânimo. Deus falou para Josué: porque você, Josué, fará esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. E o versículo 7, como se não bastasse o 6, o 7 ele fala: olha, tão somente te esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Que maravilha, irmãos. Então somente se esforça, tem bom ânimo, não recue, viu? Não volte para trás, não desanime, segue em frente, não se conforma com a situação não, com as coisas desse mundo não, ergue a cabeça, segue em frente confiando no Senhor. Sabe, outra passagem bíblica que o Senhor fala com a gente, para a gente seguir em frente, é em Juízes capítulo 6, versículo 12. Juízes capítulo 6, do versículo 12 ao 14, eu acho que é isso, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. É isso mesmo. Juízes capítulo 6, do 12 ao 14, diz assim, olha:
Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas aí Gideão fez, às vezes, como nós mesmos faz, né? Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha só, né? Por que tudo isso está acontecendo comigo? E que é feito de todas as suas maravilhas. Olha só o que Gideão falou para Deus. O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. A gente às vezes fala isso para Deus, né? Senhor, eu sou crente, Senhor, eu sirvo ao Senhor. Cadê as suas promessas na minha vida? Senhor, o Senhor falou que um dia as suas promessas se cumpririam na minha vida. Senhor, por que eu estou passando por isso? Gideão precisava vencer aqui os medianitas, estava sendo perseguido, estava com medo. Uma vez uma irmã procurou nós e pediu oração. E ela estava desesperada, muito triste, que o filho dela tinha sido preso. Aí eu falei: não fica triste não, eu sei que é difícil para uma mãe, para um pai, o filho ir preso, né? Mas alegra o teu coração e confia no Senhor, nós vamos ajudar a irmã em oração. Ele vai ficar por pouco tempo lá. Deus vai moldar ele lá. Deus vai tirar as imperfeições. Deus vai trabalhar no coração dele. Eu creio que Deus vai enviar pessoas para falar de Deus lá, palavra de Deus, como nós fazíamos na Fundação Casa. Ela: amém, então vamos confiar. É difícil para mim que sou mãe, mas eu confio, pastor, eu confio. Eu falei: é isso mesmo, descansa no Senhor, deixa ele lá um pouco, não fica triste não. Deus sabe de todas as coisas. Quando a gente fala esse negócio, Deus sabe de todas as coisas, a gente não sabe, às vezes, a proporção, o efeito que isso causa. E Deus sabe mesmo. Nós não sabemos nada, mas Deus sabe. Nós sabemos, nós enxergamos até ali do outro lado da rua. Depois eu não enxergo mais, nem você. Deus vai além de tudo. Deus sabe o nosso ontem, o nosso amanhã, sabe o nosso hoje. Eu falei: Deus sabe, irmã, fica em paz. E a gente começou a orar, ela sempre dava notícia dele. Estava indo lá as pessoas pregar, ele estava recebendo oração, ele estava uma bênção. E ele foi preso, irmãos, ele estava jurado de morte. Acho que envolvido com droga, se eu não me engano. Jurado de morte. E a mãe preocupada com isso, e depois foi preso, uma preocupação a mais. E passado uns meses, ele lá... Chegou um dia que chegou a notícia que aquela pessoa que jurou ele de morte tinha morrido. Quando a gente fala que Deus sabe o que faz, Deus guardou ele lá uns dias, porque se ele estivesse na rua ele tinha sido morto. Falei para ela, você viu como Deus sabe o que faz? Você viu como que às vezes é doloroso, foi preso, estava lá, mas Deus guardou ele lá. Deus guardou ele lá, senão ele tinha morrido se ele estivesse na rua, estava jurado de morte. Mas aí, pelo contrário, a pessoa que tinha jurado ele de morte, passou uns dias e ficou sabendo que tinha morrido. Então, a gente às vezes fica questionando Deus, mas por que eu passo por isso? Não estou entendendo. Está acontecendo, Senhor. Gideão fez isso aqui, ó. Puxa, Senhor, o Senhor falou que tantas promessas, aquilo que o Senhor falou para os meus pais, as maravilhas que nossos pais contavam para nós, sabe, as maravilhas que nossos pais contavam para nós, dizendo: olha, não nos fez o Senhor subir do Egito, o Senhor nos tirou nós de lá com mão forte e poderosa, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu na mão dos nossos inimigos, Senhor. Deus sabe o que faz. Deus faz o melhor, Deus tem o melhor para nós. Por incrível que pareça, às vezes loucura o trabalhar de Deus, mas Deus é maravilhoso. E aí Deus falou para Gideão: Gideão,
Então o Senhor olhou para ele no versículo 14 e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te mandei eu, Gideão? Vai nessa tua força. O Senhor quer que nós sejamos, amados irmãos, olha, que nós se esforça, como aqueles 4 homens que levavam o paralítico se esforçou. O Senhor está nos dando direção aqui nesta noite, como deu para eles naquele dia. O Senhor está dizendo para nós: olha, se esforça, igreja, não pare, mas segue em frente em nome de Jesus, que a vitória está garantida para você. Olha, não te mandei eu, segue em frente, vai nessa tua força. Que força, pastor? Essa força que eu vou na academia, essa força minha física? Nada disso. O Senhor está aqui hoje nessa noite para te dar a força do Espírito Santo. É nessa força que você vai vencer. Davi venceu o gigante na força do Espírito Santo. Davi venceu, o gigante caiu, bum. Davi era desse tamanico, ruivo, baixinho, magrinho, franzino. O gigante zombou dele: você, vou dar sua carne para as feras comer, vou te fazer picadinho, Davi. Mas ele falou: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com esse tamanhão todo seu de gigante, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. E a Bíblia diz que ele pegou aquela pedra, pôs na funda e pum, o gigante caiu por terra. Ele foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. E o inimigo foi derrotado em nome de Jesus, e a vitória foi do povo de Deus. Então, nessa noite, tenha bom ânimo. Deus está te dando direção. Tenha bom ânimo, se esforça, seja esforçado. Não se conforme com as coisas desse mundo, com a sua luta que você está vivendo hoje. Segue em frente. Jesus, num determinado momento, ele disse que nada ia ser fácil mesmo. Nada ia ser fácil. Inclusive, ir morar no céu. Não é fácil. A nossa salvação, você precisa lutar para ser salvo. Mas pastor, nós não somos salvos pela graça? Somos. Jesus pagou o preço para mim e para você lá na cruz. Pela graça sois salvos. Jesus deixou tudo pronto, está pago. A conta, a nossa dívida, Jesus pagou. Mas nós precisamos, o inimigo ele não para, o inimigo luta 24 horas por dia para tirar a nossa vitória, para tirar a nossa salvação. Então você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ter bom ânimo. Você, para vencer essa luta que você está vivendo, passando, você precisa ter direção de Deus, como teve esses 4 homens que levavam o paralítico para chegar até Jesus aqui. Você precisa de estar na presença de Deus, e para ser salvo, para você fazer parte desse reino de Deus, a Bíblia diz assim, olha, e em Mateus capítulo 11, versículo 12, desde os dias de João Batista, ou seja, antes de Cristo e depois agora depois de Cristo, até agora, e desde os dias de João Batista, antes, até agora, depois de Cristo, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, somos salvos pela graça, mas nós não podemos brincar, nós não podemos ficar num sono profundo, desapercebido, porque o inimigo quer roubar a minha e a tua salvação. O inimigo quer roubar a minha e a tua vitória. Jesus deixou tudo pronto, o caminho está aberto, aleluia. O preço ele pagou por mim e por você naquela cruz, a nossa dívida, o nosso pecado ele pagou. Agora zele pela sua salvação. Zele é por força, é pela força, é lutando, é tendo perseverança, é tendo direção de Deus, é se esforçando, que você vai chegar lá, aleluia. O reino de Deus é tomado por força. O inimigo, ele não se contenta, ele não se dá por satisfeito de ver eu e você abençoado. O inimigo não se dá por satisfeito de olhar para essa igreja bonita,
essa igreja tão gostosa, tão boa de adorar o Senhor, ele não se dá por satisfeito de olhar para tudo isso e ficar quieto. O inimigo, ele não se dá por satisfeito de olhar para o meu, para o teu casamento e dizer, está tudo bem com ele. Olha, eu estou olhando para a vida desse casal. Olha, eu estou olhando para a vida desse jovem, dessa jovem. Eu estou olhando para essa família e eu não estou satisfeito com a vida que eles estão vivendo. Eles estão bem, eles estão adorando ao Senhor, eles estão na presença de Deus, mas eu tenho que fazer algo para impedir, aleluia, essa vitória. Eu tenho que fazer algo para impedir que eles percam a salvação em Jesus. O inimigo não se dá por satisfeito. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus, e o Senhor dia após dia nos dá direção, nos dá estratégia para vencer o inimigo. O Senhor nos diz para nós, olha, se esforça, vai nessa tua força. O Senhor está te dando a força do Espírito Santo aqui hoje. Nós pensamos às vezes em parar, nós pensamos até mesmo em questionar Deus, mas não, se esforça, tem bom ânimo, aleluia, segue em frente em nome de Jesus. Aquele homem, eles olharam para a multidão e eles falaram, não, nós vamos vencer. A multidão não é impedimento, mas nós vamos, nem que for pelo telhado, você vai descer e vai receber a sua salvação em nome de Jesus. E você veio aqui nesta noite, nós vamos adorar o Senhor com louvor daqui a pouquinho. E você não vai descer pelo telhado, não tem necessidade disso, você está aqui. Eu quero convidar os irmãos hoje para nós encerrar o culto, você aqui no altar, dando os passos de fé aqui para o altar e dizendo, Deus, aquele homem desceu pelo telhado, mas eu estou aqui nesta noite no altar, eu estou aqui hoje na tua presença, e a vitória é certa em nome de Jesus. A salvação, o diabo não vai roubar a minha salvação. Não permita, você precisa viver inconformado, você precisa olhar para a sua guerra, para a situação e dizer, olha, eu te repreendo em nome de Jesus. A vitória é minha em nome de Jesus. Eu tomo posse da terra prometida, a minha salvação, em nome de Jesus. Tem momento que é assim, irmãos, tem momento que na vida que a gente está bem, tem momento que o inimigo se levanta, tem momento que é difícil, mas a gente sabe que nós temos um Deus. Então vamos continuar lutando, vamos continuar vencendo em nome de Jesus. Não vamos se conformar com a situação, não, com as coisas do mundo. A pessoa às vezes, eu costumo dizer que, não desmerecendo médico, ninguém, não, misericórdia, os médicos são pessoas formadas ali, Deus tem dado sabedoria para eles. Muitas coisas os médicos descobrem, resolvem, Deus deixou a medicina para isso. Lucas foi médico, mas muita coisa, às vezes você está com problema, você vai até o médico, chega lá, o médico detona você, porque isso, porque aquilo, você tem que tomar isso para o resto da sua vida, você vai ser dependente desse remédio, você tem que fazer isso para você, e a gente vai, tá bom doutor, é verdade, a gente se conforma. Tem gente que vem falar para você, olha, seu filho é isso, não, repreende em nome do meu filho, é uma bênção, a minha família é uma família que serve o Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Deus vai mudar a história, Deus vai fazer coisas novas. Então, meus irmãos, não se conforma com as coisas não, viu? Confia em Deus. Confia em Deus. Não recue, não volte para trás. Mas tão somente confia no Senhor. Se esforce, tem bom ânimo. Aleluia. Deus é contigo, como era com Josué, com esses homens da Bíblia, né? E que o Senhor Jesus continue a falar ao teu coração. Que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração. Eu creio que essa palavra falou ao teu coração nessa noite. Eu creio que você não vai desistir. Eu creio que você não vai recuar, mas você vai ser forte. A força do Espírito Santo, o Senhor Jesus é contigo por onde quer que andares, para te abençoar aqui hoje e para te garantir a sua salvação em Jesus Cristo. Amém?
Não desista, não pare. Deus não desiste de nós. É a gente às vezes que desiste de Deus. A gente abandona Deus. Mas Deus é maravilhoso e Ele está aqui nessa noite para nos garantir a nossa vitória no nome de Jesus. Se coloca de pé nesse momento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Coloca diante de Deus. Traz em pensamento agora aí uma pessoa que precisa de um milagre, uma pessoa que precisa de salvação. A primeira coisa que Jesus falou para aquele homem: perdoado, filho. Jesus chamou ele de filho e falou: perdoado estão os seus pecados. O pecado mata o ser humano. O pecado nos afasta de Deus. Mas Jesus está aqui hoje dizendo para você: filho, se você se arrepender dos seus pecados, perdoados estão os seus pecados. Filho, se você veio aqui hoje, filha, e você creu nessa palavra, você não desistir, não recuar, você não se conformar com a sua luta, com a sua dificuldade, Jesus está dizendo para você que Ele é fiel e poderoso para te alcançar nessa noite com a vitória. Se esforça. Como se esforça? Como? Recebe aí, vai nessa tua força. É na oração, na palavra, na consagração, na oração, na campanha, na busca. Se esforçar na presença de Deus é isso. É não abrir brecha para o inimigo entrar, não. Mas é fechar todas as brechas, em nome de Jesus. Faz a sua oração de agradecimento. Deus, obrigado por essa oportunidade tão gloriosa. Obrigado pela tua presença, meu Deus. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Obrigado pela vida das crianças. Hoje é o dia das crianças. Meu Deus, cuida deles, meu Pai. Ajuda essas crianças no dia a dia. Abençoa o teu povo, leva o teu povo em paz. Leva o teu povo em segurança, meu Deus, para os vossos lares. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela tua presença, pela palavra, pela vida dos irmãos que aqui estão. Muito obrigado, Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Ergue as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com vocês. Esteja agora com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E você diga comigo: amém. Aleluia. Deus te abençoe.